Salve, salve, minha gente! O Clube da Vida hoje vem falar sobre a água da Liriete. Eu fui gestor de algumas empresas e em uma delas a gente tinha um costume de, antes das reuniões, a gente quebrar o gelo, descontrair com algum caso da nossa vida, com algum acontecimento, algum mico que a gente pagou. E em uma delas, uma amiga contou algo que no momento fez a gente rir, mas depois eu parei para repensar sobre os risos. Ela falou que chegou na rodoviária e pediu uma garrafinha de água mineral. O atendente perguntou: com gás ou sem gás? Ela parou um pouquinho e respondeu: sem gás, estou fumando. Ai, ai, ai. Aí o cara começou a rir e ela perguntou: qual a graça, moço? A garrafinha de água, por gentileza. Aí eu comecei a rir também, aí ela se aproxima e disse: seu Bezerra, isso não é para rir. Isso é uma situação constrangedora. Realmente é. E nós precisamos entender que a desinformação é algo que não pode provocar risos. Ela pode despertar na gente a vontade, o desejo de orientar, lógico, sem ferir a pessoa, sem de qualquer forma ferir seus sentimentos, porque muita gente taxa de burrice ou algo parecido. Jamais, jamais. A gente tem que conversar com calma, explicar, orientar e, acima de tudo, entender que no nosso começo nós cometemos muitas gafes, não são poucas. E dentro delas são tantas que, se a gente fosse aqui gravar todas elas, passaria meses. Lembrando outro caso de um time aqui do Ceará, foi jogar em Belém do Pará, lá contra o Paysandu. Terminar o jogo, aí um jogador entrevistado saiu assim: estou muito feliz aqui na terra onde nasceu Jesus. Belém do Pará. E são tantas. E a gente pode fazer o quê? A gente pode entender que a desinformação não é burrice, é apenas um meio que a pessoa tem de se expressar com o seu conhecimento. E nós temos que entender que não é para rir, de forma nenhuma. A gente tem que entender essa lição como se fosse conosco. E, acima de tudo, a gente aprender a ler, a pesquisar, a estudar e ter paciência nas nossas respostas e ter muita cautela com o que nós vamos falar. Porque às vezes a gente se empolga tanto e fala o que não deve, e muitas pessoas nem falam com medo de falar errado. E além de tudo isso, o mais importante é a gente saber que todos nós cometemos gafes. Ninguém é perfeito, ninguém de sã consciência é o astro. E a água da Liriete é um exemplo. Ela é uma moça bonita, muito bem apresentada, provocou sorriso lá no atendente, provocou sorriso na nossa reunião, mas ela em si, ela não estava feliz. Ela contou porque ela queria desabafar esse momento constrangedor que ela passou. E ela é uma pessoa espontânea, depois riu também com a gente. E de que serve a gente esconder às vezes as nossos começos, nossas experiências? Não. A gente tem que expor para que outras pessoas possam aprender e saber que precisamos estudar, precisamos criar o hábito de ler, desenvolver o hábito de pesquisar e jamais, em nenhum momento, nos preocuparmos se cometer algum gafe.
Podemos evitá-los, lógico. Mas se isso acontecer, que não seja motivo para sorriso, que não seja entendido como uma piada. Ela me contou essa história. Se é verdadeira, não sei. Ela contou em uma das nossas pré-reuniões. Eu digo para vocês, a água da Liriete, a gente vê hoje representada em muitas pessoas famosas também, que cometem gafes, pessoas que são qualificadas, pessoas que o público espera que só saia palavras bonitas, que só aconteça palavras preciosas, coisas boas. E não é assim que acontece. Não é assim. Então, nós precisamos ver isso com cautela. O que é constrangedor para uma pessoa não pode ser motivo de riso, de alegria, de gozações para outras. Exige respeito, exige humanidade. Essa é a verdade. Portanto, se você cometeu uma gafe, não se preocupa. Hoje você já sabe que cometeu aquela gafe, aquele erro, mas hoje você já sabe que aprendeu, que desenvolveu, que evoluiu. Isso é que é o importante. E se é com gás ou sem gás, aí que há, né? É a opção. Mas vamos ficar por aqui. Bom dia a todos.